Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos então aí na nossa aula de número 6. Olha só. Como objeto de conhecimento, nós temos análise de textos legais, normativos, propositivos e reivindicatórios. E como detalhamento, nós temos pontos de vista, justificativa, sustentação e posicionamento crítico, certo? Vamos ver então isso tudo na nossa aula de número 6. Vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa aula então sabendo o que são recursos argumentativos, certo? O que são recursos que eu posso utilizar para argumentar, né? Para eu justificar algo. Então, nós chamamos de argumento um conjunto estruturado de ideias que tem o propósito de persuadir ou convencer alguém sobre determinado tema ou questão. Ok? Então, um argumento, né, ele é um conjunto de ideias, né, vamos dizer assim, que tem uma estrutura, né, que tem um propósito para convencer, né, ou persuadir alguém sobre algo. Né? De repente, um tema ali que está em debate, você consegue utilizar esse argumento para convencer uma determinada pessoa, certo? Continuando, na prática, um argumento consiste em apresentar uma afirmação principal, ok? Então, o argumento ele vai apresentar uma afirmação principal, que nós poderemos chamar de tese, tá? Apoiada por evidências, razões ou exemplos que sustentem essa informação. Então, eu tenho um argumento, né? Que vai funcionar ali como uma afirmação principal, né, com a tese que a gente chama, só que esse argumento eu preciso trazer evidências, né, para esse argumento, para sustentar, né, essa minha afirmação, esse meu argumento. E aí essas evidências, né, eu trago evidências, razões ou exemplos que vão sustentar. Nós chamamos, né, essas razões, essas evidências, esses exemplos também de recurso, né, de um recurso argumentativo, de um recurso que vai sustentar, então, essa minha afirmação, ok? Vamos ver agora um exemplo bem prático do que eu estou dizendo aí a vocês, olha só. Eu gosto de chocolate, né? Então, eu gosto de chocolate é uma afirmação, ok? Comer fruta é melhor que comer chocolate. Quando eu digo eu gosto de chocolate, é uma afirmação, né? Eu não preciso provar nada. Quando eu digo comer fruta é melhor que comer chocolate, aí eu tenho que provar, certo? Então essas duas provas elas são construídas por argumentos, né? Eu tenho aí argumentos para comprovar essas minhas afirmações, ok? Quais seriam os argumentos, professor? Olha só. No primeiro, nós temos aí, ó, a fruta é doce, tem açúcar natural, ok? É o primeiro argumento. E o segundo argumento traz benefícios para a saúde, ao contrário do chocolate. Então, volta só para a minha cartela anterior, por favor. Quando eu digo comer fruta é melhor que comer chocolate, eu vou sustentar essa minha afirmação, ou seja, eu vou ter que provar. E aí, vamos lá para outra cartela. A fruta é doce, tem açúcar natural, vejam o primeiro argumento, e traz benefícios para a saúde, ao contrário do chocolate, tá? Então, eu trouxe argumentos aí para sustentar essa minha afirmação. Ok, gente? Entendido até aqui? Mais ou menos essa ideia que a gente tem, que a gente vai ter durante a nossa aula sobre os argumentos, né? Os argumentos, eles precisam ter sustentação para ter validade. Eu não posso simplesmente dizer algo sem que eu tenha uma validação, algo que sustente, né? Que vai dar base ali para essa minha afirmação, tá? Continuando, nós vamos ver então algumas práticas, né, de argumentação que a gente não pode esquecer, que vão ajudar muito aí a gente na nossa escrita, quando nós estivermos, né, redigindo algum texto,
e temos essas práticas para argumentar e sustentar, então, aí, né, a nossa tese, a nossa afirmação principal, tá? Primeira delas é a exemplificação. O nome já diz tudo, né? Exemplos, tá? Eu vou trabalhar com exemplos. Então, é uma eficiente forma de dar concretude, de deixar algo mais concreto, né? Uma materialidade. É uma eficiente forma de dar concretude e materialidade às discussões. De deixar algo mais concreto, de deixar algo mais material aí quando eu exemplifico, tá? Quando eu trago aí as exemplificações. Então, encaixar no texto ideias fundamentais de pensadores, né? Aí já é outra forma que nós temos de praticar essa argumentação, que nós chamamos do argumento de autoridade, tá? Então, o primeiro é trazer exemplos, tá? Eu trago exemplos para me dar base, né? Sustentar, então, aí os meus argumentos, qualquer exemplo que faça sentido, né, com aquela afirmação que eu tenho. E o segundo é encaixar aí no texto ideias fundamentais de pensadores, ou seja, eu tenho uma ideia, trago outras ideias de outras pessoas, né, para encaixar aí no meu texto. Nós chamamos esse tipo de argumento de autoridade, que vai mostrar aí o alinhamento entre que pensam os grandes nomes e a reflexão do autor da dissertação ou do texto, né? Eu tenho ali um texto, eu estou escrevendo um texto, uma dissertação, e aí eu trago alguém com autoridade para confirmar aquilo que eu estou falando, né? Que tem aí também a mesma ideia que a minha quando eu estou escrevendo. Não sei se vocês já viram aí alguns casos, a palavra citação, né? Essa forma de trazer esse argumento para o texto também, né? A citação ela é uma forma de trazer um argumento para o texto de alguém que foi dito. Geralmente um texto que tem aspas, né? Vai aparecer as aspas ali, é a fala de alguém, está introduzindo a fala de alguém. E esse alguém, essa autoridade, quem são, professor? Vamos lá. Podem ser filósofos, né? Sociólogos, antropólogos, psicanalistas, historiadores, médicos, entre outros aí que costumam ser convocados para agregar à análise do tema algumas de suas ideias mais emblemáticas. Então, eu tenho uma ideia, eu trago aí, né, alguns pensadores, filósofos, sociólogos, médicos para confirmar, então, a minha ideia, né, a minha afirmação. Tá? A partir disso, então, nós temos os movimentos argumentativos, né? Que são aí estratégias para persuadir, ou seja, estratégias para convencer alguém. Que formas, professor, de estratégias, né, seriam essas? A primeira delas é a sustentação, né, que vai ser uma defesa. A segunda é uma refutação, que pode ser uma discordância. E a terceira é a negociação, que pode ser um acordo, tá? Então, eu tenho um movimento argumentativo, né? Uma estratégia para eu persuadir. Eu posso usar o quê? A sustentação, que eu faço uma defesa ali, né? No meu texto, eu estou defendendo, eu vou sustentar, eu vou defender. E aí eu tenho também a refutação, que eu posso discordar. Trago uma ideia para o meu texto, mas essa ideia eu não concordo com essa ideia. Então, o que eu faço? Eu vou discordar, vou escrever discordando daquela ideia. E por último, a negociação, que eu entro ali em acordo, né, com a ideia, de repente, daquele autor. Tá? Então, esses movimentos argumentativos, eles vão ser aí uma ação desencadeada quando estamos diante de um tema e o compreendemos, tá? Então, a partir dessa compreensão, nós podemos decidir o movimento argumentativo que nós vamos adotar aí para montar a nossa tese, para montar, então, a nossa escrita, né? A nossa afirmação ali. Então, não podemos esquecer que o ato de argumentar é uma atividade muito presente, né, aí na vida em sociedade, a nossa vida em sociedade. Então, dessas conversas com amigos, desde conversas, né, com amigos,
e familiares até a produção de diferentes gêneros textuais. Então a argumentação ela está presente aí, né? Desde conversas informais ou até mesmo quando eu faço a redação, né, de gêneros textuais. Quais tipos de gêneros textuais, professor? Uma carta de solicitação, né, de informação, abaixo-assinados, artigos de opinião, carta aberta, um debate, né, entre outros gêneros argumentativos que nós podemos utilizar, então, aí a argumentação, tá? Então, nós vamos ver a primeira delas, né, que é o argumento de sustentação, que seria a nossa defesa. Então, muitas vezes, reforçamos uma ideia por meio de argumentos e, em vez de discutir ou contestar, nós defendemos aquele argumento, tá? Isso demonstra a nossa sustentação em relação a um assunto, por exemplo. Então, como que eu faço isso? Coloquei uma ideia central ali, uma ideia principal, e eu vou defender essa ideia, né? Eu não vou discutir, eu não vou contestar, mas nós vamos defender, então, essa ideia. Como exemplo, eu trago para vocês agora uma carta de solicitação, né? Que é um gênero textual que eu acabei de citar para vocês, tá? Nós vamos ver aí, vamos escutar essa carta e vocês vão poder também acompanhar a leitura e daqui a pouquinho a gente vai observar algumas características dela. Olha só. Exemplo de carta de solicitação. Goiânia, 25 de abril de 2019. Cara Márcia Lopes. Sabemos que você é a pessoa responsável pela compra de material pedagógico da escola e por isso escrevemos esta carta, pois estamos precisando da sua ajuda. Como você sabe, as classes têm uma pequena biblioteca nas salas de aula. Os livros, em geral, ficam nas casinhas desocupadas pelas pastas ou nas prateleiras que ficam na parte alta do armário. Nós não estamos usando as casinhas porque temos apenas 2 vagas, o que não permite acomodar todos os livros nem possibilita uma boa classificação deles. Os livros, portanto, estão nas prateleiras. Neste lugar, a organização não se mantém porque eles não param em pé, o que torna muito difícil a localização do volume que procuramos. Outro problema, devido ao fato de caírem na prateleira, é a quantidade de estragos que nossos livros estão sofrendo, amassos e rasgos. Para solucionarmos esses problemas, solicitamos a aquisição de 7 caixinhas como as da biblioteca. Esses problemas estariam resolvidos e nós iríamos aproveitar melhor a nossa pequena biblioteca. Desde já agradecemos sua atenção. Alunos do 7º B. Muito bem, vocês viram então aí um exemplo de carta de solicitação. Nós tivemos a solicitação de melhoras aí, né, na biblioteca. Nós vamos ver detalhadamente então agora o texto para vocês entenderem algumas características aí da argumentação que foi utilizada nesse exemplo que nós vimos. Olha só. Primeiro nós temos então aí, né, a quem se dirige, né, a carta. Então a Márcia Lopes. E aí o redator ali que representou a turma do 7º ano diz o seguinte: sabemos que você é a pessoa responsável pela compra de material pedagógico pela escola e por isso escrevemos esta carta, pois estamos precisando da sua ajuda. Então veja que já traz aí, né, uma ideia principal, o porquê, o motivo pelo qual a carta está sendo direcionada a ela, porque ela é a pessoa responsável pela compra de material pedagógico da escola, tá? E aí continua, né? Como você sabe, as classes têm uma pequena biblioteca nas salas de aula. Os livros, em geral, ficam nas casinhas desocupadas pelas pastas ou nas prateleiras que ficam na parte alta. Vejam que para chegar ao final, a solicitação é feito o quê? Trazido argumentos, né? Argumentos que justificam essa solicitação. Então, o primeiro argumento trazendo aí, né, que esses livros eles ficam nessas casinhas que estão desocupadas pelas pastas nas prateleiras, né, e ficam na parte alta do armário. Nós não estamos usando as casinhas porque temos apenas 2 vagas, o que não permite acomodar todos os livros nem possibilita uma classificação deles. Os livros, portanto, estão nas prateleiras. Neste lugar, a organização não se mantém porque eles não param em pé, o que torna muito difícil a localização do volume que o procuramos, né? Então,
do volume que procuramos. Então vejam que eu trago um outro argumento aqui, né? Ali o autor do texto ele traz um outro argumento. Os livros não param em pé, o que torna muito difícil a localização do volume que procuramos. Outro problema, vejam que vai trazer outro argumento, né? Então, outro problema devido ao fato de caírem na prateleira é a quantidade de estragos que nossos livros estão sofrendo, né? Amassados e rasgos. Ok? Então, vejam aí que a gente já tem 2 argumentos. Então, para solucionarmos esse problema, olha a solicitação que vem agora. Solicitamos a aquisição de 7 caixinhas como as da biblioteca. Esses problemas estariam resolvidos e nós iríamos aproveitar melhor a nossa pequena biblioteca. Então vejam o que foi solicitado aqui. Aquisição de 7 caixinhas como as da biblioteca, né? Mas para eu solicitar, né, para os alunos lá, tá aqui, ó, assinado, né? Os alunos do 7º B solicitarem, eles trouxeram argumentos. O primeiro, ó, que os livros não param em pé, na verdade não, um deles, né? Os livros não param em pé, que a quantidade de estragos dos livros estão sofrendo amassos e rasgos, né? Mostrou que não estava sendo usado, né, determinado material para aquilo. E aqui, né, voltando, direcionando a pessoa que seria a responsável pela compra desse material. Certo, pessoal? Então, a carta, vocês viram aí que nós podemos utilizar essa carta de solicitação, né? Utilizar argumentos em textos do nosso cotidiano. Um exemplo, né, o que nós acabamos de ver, uma carta de solicitação, né? Essa carta aí que foi solicitada, né, por alunos a uma pessoa responsável pela aquisição de material, tá bom? Vamos continuar vendo, vou mudar aqui de cenário para vocês, né? Olha só, estou aqui num local que é propício ao quê? A um debate. Nós já vamos entender o porquê, né? Estou aqui nesse púlpito. Nós vamos falar do argumento de refutação, ou seja, discordância. Falamos lá pro argumento de defesa, vejam que todos os argumentos daquela carta de solicitação, eles estavam em defesa de uma solicitação ali, né? De melhorias na biblioteca. E agora nós vamos ver o argumento de refutação, que é uma discordância. Em outras situações, somos levados a mostrar que algo não é verdadeiro ou mesmo colocar em dúvida algum argumento apresentado. Isso é um fato corriqueiro, mas que nem sempre atentamos para o fato de estarmos refutando alguma coisa, tá bom? Então, discordando de algo, né? Refutando algo. Nós vamos ver um exemplo bem prático aí dessa discordância de ideias que acontece também diariamente, né, no nosso cotidiano. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Pedro e serei o mediador do nosso debate sobre o tema: os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças? Para debater este tema, nós temos aqui 2 convidados, João e Maria, que são pais dedicados e preocupados com a educação de seus filhos. Hoje, o nosso debate possui algumas regras, então temos que estabelecê-las agora neste início. Primeiro, peço que todos respeitem o turno de fala de cada debatedor. Isso significa que cada um terá um tempo máximo de 40 segundos para expor suas ideias em cada turno. Segundo, é extremamente importante que evitemos qualquer forma de xingamento ou ofensa durante o debate. Estamos aqui para trocar ideias e enriquecer nosso conhecimento. Agora, vamos ouvir as opiniões dos nossos debatedores, começando por Maria. Obrigada. Bem, eu acredito firmemente que filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças. E expor essas crianças a imagens e ações violentas pode sim incutir nelas uma visão distorcida do mundo, levando um comportamento agressivo, certo? E até uma falta de empatia. Bom, eu vou ter que discordar dessa informação. Eu acredito que a influência de videogames, né, violentos sobre as crianças é um pouco exagerada. Até a própria mídia ela faz isso, né, esse exagero todo. Há muitos fatores, outros, né, fatores que vão moldar o comportamento de uma criança, como educação familiar e a própria interação social, né? Culpar exclusivamente os filmes e videogames
é simplista, né, e não leva em consideração a diversidade de experiências que cada criança vai vivenciar aí no decorrer, né, da sua vida. Olha, eu compreendo o seu ponto de vista, certo? Mas os filmes e videogames violentos estão presentes no cotidiano dos nossos filhos e mais de uma forma muito mais intensa, certo? Essas imagens podem ter um impacto negativo e duradouro na formação de valores, de atitudes dos nossos filhos. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria, em 2016, fez um estudo onde diz que os videogames não deveriam, certo, ter humanos ou alvos vivos e muito menos premiar, pontuar por matar. Por quê? Porque isso ensina as crianças a associarem prazer, sucesso, poder a uma habilidade de causar dor e um sofrimento a outros. Então, isso não é legal. Inclusive, né, a entidade foi encontrada uma ligação significativa, certo, entre jogos violentos em geral e pensamentos agressivos, sentimentos de raiva. Então, a gente já pode ter uma noção. E aí é nossa responsabilidade, certo, de proteger as nossas crianças, os nossos filhos, de um conteúdo prejudicial. Olha, eu vou ter que discordar novamente da colega, né? Porque a Academia Americana de Pediatria está um pouco equivocada, né? Nós temos aí estudos mais recentes, como da Escola de Saúde Pública de Harvard, que afirmam que videogames violentos podem aumentar sentimentos agressivos. Mas esses efeitos, eles são quase sempre bastante pequenos, né? Isso não significa que alguém sairá por aí agredindo as pessoas ou matando alguém, né? Eu concordo, sim, que nós devemos proteger as nossas crianças, mas também é importante ensiná-las a distinguir, né, entre a ficção e a realidade. Então, expor as crianças a uma variedade de experiências culturais, incluindo filmes e videogames, pode estimular a imaginação, né, a criatividade também, e até mesmo promover discussões sobre questões éticas. É fundamental equilibrar o acesso a esses conteúdos com a orientação adequada dos pais e educadores. Muito bem, agradeço a participação de todos. João, muito obrigado. Obrigado, Maria. Tivemos a exposição de pensamentos, de pontos de vista diferentes e que nos ajudaram a enriquecer mais a nossa discussão e o nosso pensamento e reflexão sobre este tema. Até a próxima, pessoal. Muito bem, vimos aí então um tipo de gênero, né, que nós vamos trabalhar um pouquinho agora e mais na frente vamos reforçar, que é o gênero debate, né, dentro aí desse processo de argumentação. O debate é um gênero oral de natureza argumentativa, em que duas ou mais pessoas discutem suas ideias ou mesmo confrontam seus pontos de vista, né? É formalmente usado por parlamentares e políticos de uma maneira geral. Porém, o debate pode ser perfeitamente aplicado em outras áreas, como na ciência, na educação e nas artes. Continuando, o gênero debate é visto como um diálogo formal, que possibilita a divergência de ideias, por isso o assunto debatido deve ser potencialmente polêmico, para que resulte em um possível duelo de opiniões. Vejam aí que esse gênero casa com a nossa ideia lá da refutação, né, da discordância, e vocês viram no vídeo, né, que nós temos ali uma discordância de ideias entre os dois personagens, né, entre João e Maria, ali que um defende uma ideia, o outro defende outra, e durante todo o debate que é mediado ali por um mediador, vocês percebem que há essa discordância, né? Há um ponto de vista de João, e há um ponto de vista de Maria, e aí eles vão discordando sobre determinado tema, né? E o debate, ele justamente traz isso, né? Traz essa divergência, né? Traz uma divergência de ideias, assim como lá o nosso argumento de refutação, que pode ser utilizado dentro do nosso gênero debate. Certo, pessoal? Vamos ver outra forma de argumentação, que é o argumento de negociação, né? O nosso terceiro aí que nós estamos vendo.
pode ser um acordo, né? Já em situações em que aparentemente há uma confusão ali nas informações dadas, né, uma contradição, por exemplo, geralmente acabamos por mostrar essa falha e apresentar uma outra conclusão para o mesmo fato, tá? Então, neste momento, argumentamos por negociação, ou seja, mostramos a falha e as contradições e negociamos o acerto por meio de novas ideias. Então, no nosso argumento de negociação, o nome já está dizendo, eu vou negociar, eu vou entrar em acordo, né? Nós vamos ali fazer essa negociação de ideias para que, né, vamos dizer como a gente diz no popular, para que fique tudo ok, né? Para que fique tudo legal, aquelas ideias ali. Nós entramos em acordo, nós negociamos, né? Como o nosso conceito traz aí, ó. Nós vamos mostrar as falhas e as contradições e nós negociamos, né? No final das contas, vamos ter um acerto ali por meio de novas ideias. Vamos ver um exemplo disso, olha só. A privatização é um caminho a ser considerado se todos os direitos aos alunos de menor poder aquisitivo forem garantidos, de modo que realmente tenham um ensino de qualidade e não diferenciado. Tem uma ideia aí, certo? Porém, há de se considerar que quando se oferece o público e o particular no mesmo espaço, a tendência à diferenciação é uma possibilidade bem real, né? Então vejam que nós temos uma negociação aí. Eu trago uma ideia sobre a privatização ali, né, do ensino, discordo dessa ideia e trago uma negociação, né? Quando o público e o particular estão no mesmo espaço, nós temos aí a diferenciação de uma possibilidade bem real. Então, o argumento de negociação, né, o acordo que a gente entra, é justamente para isso, né, para ter um pensamento de uma nova ideia, né, das duas partes, mas que nós tenhamos uma nova ideia. E aí nós não podemos esquecer alguns pontos, né? De tudo que nós tratamos na nossa aula. Um ponto de vista só é válido se houver argumentos, tá? Se for só um ponto de vista, é apenas uma opinião. E aí eu preciso ter um ponto de vista sem argumentos, é só uma opinião, tá? Então eu preciso ter argumentos para validar esse meu ponto de vista, né? E não sair por aí espalhando ideias apenas da minha cabeça e querer que as pessoas se convençam disso. Um argumento pode ser criado através de 3 movimentos, como nós vimos: a sustentação, a negociação e a refutação. Sustentação ocorre quando você apresenta o quê? Os seus argumentos, né? Eu vou sustentar com os meus argumentos ali aquele meu ponto de vista. Você só vai conseguir persuadir ou convencer alguém com bons argumentos, tá? Continuando. A negociação relativiza-se um posicionamento diferente, mas contra-argumentado, né? Eu tenho um posicionamento diferente, mas eu também vou argumentar para que aquele meu argumento seja válido, ok? E a refutação, né, que é o que nós vimos aí, é a rejeição total de ideias contrárias ao ponto de vista defendido, né? Então, eu vou rejeitar essas ideias contrárias àquela ideia que está sendo me imposta, ok? Então, essas três formas aí de argumentação são válidas tanto na nossa oralidade, no nosso dia a dia, quanto na nossa escrita também. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedindo aqui pelo meu púlpito, certo? E nós voltamos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!